Olá! A aula de hoje será sobre o famoso Sutra, o segundo Sutra do Yoga Sutra. Esse é uma aula e um Sutra mais extenso. O Sutra não é extenso, mas a aula sobre o Sutra é mais extensa. Então nós vamos falar sobre esse Sutra em 2 encontros. Portanto, este encontro e o próximo será sobre essa mesma temática, já que nós não vamos promover um vídeo muito longo, inclusive para que você possa acompanhar a leitura e a gente continuar com o nosso ritmo de aulas, tá ok? Adequado. Então eu vou dividir a forma de abordar este sutra de 2 maneiras. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. O nosso autor base traduz esta expressão, esse aforismo do Yoga Sutra, como yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. A ideia é de esse estado de yoga dissolver essa condição de reação da mente. O que ele quer dizer com isso? Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa noção de o que é essa condição de reação da mente. Então, uma das coisas que eu gostaria de explicar é a noção das nossas marcas mentais, porque isso vai ajudar a entender um pouco esse conceito da definição de yoga. Nossas marcas mentais são registros que nós temos aprendidos que fazem com que nós possamos estabelecer determinadas aprendizagens, comportamentos, ou seja, reações. Um dos exemplos dessas marcas mentais, tradicionalmente ensinado, é o exemplo da chuva sobre a montanha, quando a água marca a montanha, quando ela corre montanha abaixo. A próxima chuva, a probabilidade da água da próxima chuva correr pelo mesmo local, pelas mesmas regiões, é um pouco maior, porque a água, ao correr pela terra, ao fazer a erosão, a água ela acaba por marcar o terreno. E esse terreno marcado acaba se tornando um pouco mais profundo. E a próxima chuva corre por aquele mesmo local. E a próxima chuva o mesmo. E assim são formados os leitos dos rios. Portanto, seria dessa forma que os leitos dos rios têm a sua marca profundamente feita. E as chuvas, então, caminham para aquele local. Os nossos hábitos, a nossa maneira de reagir, segue mais ou menos o mesmo princípio. Todos nós temos maneiras de lidar com as situações, maneiras de pensar, nós temos maneiras de reagirmos emocionalmente. Nós temos padrões de visão, de como nós percebemos situações que acontecem à nossa volta. Da mesma forma, estamos todos cheios dessas marcas que determinam um pouco da nossa forma de agir no mundo, da nossa identidade, da maneira como as pessoas, das nossas características, da maneira como as pessoas nos conhecem. Portanto, isso é algo presente em todos nós. Portanto, todos nós temos marcas mentais. A palavra sânscrita para essas marcas mentais é samskara, cuja raiz tem a ver com cicatriz, com marcas. Marcas mentais, cicatrizes na mente, registros do nosso processo mental.
Então, todos nós, dotados desses registros, dessas marcas mentais, temos a nossa maneira de agir no mundo. Quando as situações acontecem no nosso dia a dia, muitas das vezes, então não temos um comportamento, uma reação, uma atitude de liberdade em relação ao que está acontecendo. E sim, reagimos de acordo com essas marcas mentais. Reagimos de acordo com este hábito mental, este padrão. Aí vale uma importante reflexão que você pode fazer. Não somos tão livres assim. Não somos pessoas tão inteligentes como imaginávamos. Na verdade, somos pessoas habituadas a determinadas reações. Somos pessoas presas a determinados padrões de comportamento, de forma de pensar e de reação emocional. Este é um importante detalhe, é uma importante verificação desse processo. Porque é o primeiro passo, considerarmos a nossa realidade de seres pré-determinados dentro dos seus vícios e dos seus hábitos. E aí então nós temos a definição de yoga, conforme o nosso autor base. Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Portanto, é uma definição que vai falar da forma de dissolver esses hábitos, de dissolver esses condicionamentos. Então, nós devemos perceber que muitas vezes estamos presos a determinados hábitos. E muitas vezes o tempo passa, a nossa vida segue e a gente às vezes muda até as palavras, a forma de se expressar em relação ao mundo, mas continuamos seguindo os mesmos hábitos, as mesmas maneiras. Por exemplo, vou citar um exemplo. Uma pessoa que tem o hábito de rotular os outros. Então, numa determinada época da sua vida, ela rotula as pessoas como porque são mulheres de Vênus, homens de Marte, esse é um padrão desse tipo, das mulheres de Vênus, homens de Marte. Depois a pessoa está acostumada a rotular os outros, ela vai rotular essa pessoa de uma outra maneira. Essa pessoa é Câncer, essa pessoa é Gêmeos, essa pessoa é Áries. E ela então mudou a forma de rotular, mas continua dentro desse mesmo padrão. Depois, essa pessoa começa a rotular de uma outra maneira. Porque essa pessoa é do dosha Kapha, essa pessoa tem um distúrbio do dosha Vata, do dosha Pitta, então por isso que ela é assim, por isso que ela é assado. E aí ela transforma o seu sistema e padrão mental de rotulagem para um outro tipo de rótulo. Apesar da vida dela estar progredindo, ela está buscando visões e maneiras de ver as pessoas, ela continua ainda num padrão mental, num sanskara, numa marca mental de rotulagem, de classificação das pessoas, ou do jeito que as pessoas são. Então aqui serve de um exemplo. Você pode pensar outros aí na sua reflexão pessoal. Quando falamos que o yoga é a forma de se livrar dessas condições de reações da mente, por exemplo, neste exemplo dado, seria da pessoa se libertar deste padrão mental de rotular os outros, de categorizar os outros. Ok? Então fica esse exemplo para que fique mais claro isso. E aí nós vamos seguir na nossa próxima aula, aprofundando ainda esse sutra e entendendo melhor um pouquinho o que ele quer dizer. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro, até a próxima aula.